Você sabia disso? O ceifeiro é a personificação da morte e é responsável por cortar a vida das pessoas. Ele geralmente é retratado como uma criatura sombria, misteriosa, assustadora e sombria, vestida de preto, encapuzada e carregando uma foice. Não é considerado uma aparição malévola causar a morte a qualquer pessoa, pelo contrário, aparece apenas na hora de morrer, isto é, o último momento de vida que corresponde a cada pessoa. De acordo com a mitologia grega, todos têm uma certa expectativa de vida, e o ceifeiro é responsável por fazer cumprir essa expectativa de vida. Decifrando o mito. 1. A foice. A foice empunhada pelo ceifeiro é um símbolo que representa que a morte é inevitável, além de representar a igualdade de todos diante da morte, bem como a transição e a mudança. A foice é comumente associada à agricultura, pois é usada para cortar as culturas durante a colheita. No contexto do ceifeiro, a foice simboliza a colheita de vidas. O ceifeiro, como entidade da morte, colhe vidas humanas quando chega a hora, assim como um fazendeiro colhe frutas maduras. A foice também é objeto implacável do tempo e da morte, cortando impiedosamente os talos de uma colheita. A morte chega para todos, independente de riqueza ou poder. Ninguém consegue escapar da foice do ceifeiro, reforçando a ideia de que a morte é o destino de todos. Todos enfrentam a mesma foice, independentemente do status social. Este simbolismo reflete a ideia de que a morte é o nivelador final, tornando todas as pessoas iguais e eliminando as diferenças e privilégios que existem na vida. A foice também pode representar a transição da vida para a morte como uma mudança inevitável. Tal como uma foice corta o ciclo de crescimento na agricultura, a morte marca o fim de um ciclo de vida e o início do desconhecido e, dependendo das crenças culturais ou religiosas, é interpretada como um novo começo ou uma transição para outro mundo. A foice na mão do ceifeiro indica controle total sobre a vida e a morte. Como figura mítica, o ceifeiro representa um poder sobrenatural que determina o destino das pessoas, enfatizando a ideia de que a vida humana está sujeita a forças além do nosso controle. 2. As roupas. A cor preta das roupas do ceifeiro é frequentemente associada ao luto e ao luto. Representa a tristeza e a transcendência da morte, sugerindo que o ceifeiro é uma entidade de dor e perda. A cor preta também pode simbolizar a neutralidade da morte. A morte não discrimina, afeta todas as pessoas igualmente, independentemente da sua riqueza, estatuto social ou poder. O ceifeiro se veste de preto para nos lembrar dessa justiça. O capuz que cobre o rosto do ceifeiro representa o anonimato e o mistério que cerca a morte. Ninguém sabe quando ou como a morte chegará, o que causa ansiedade e medo. O capuz esconde a verdadeira identidade do ceifeiro, tornando sua aparência ainda mais misteriosa. O capuz também representa a ideia de que a morte é uma força universal. Não importa quem você é ou onde mora, a morte é inevitável e está sempre à espreita. O capuz pode ser visto como um símbolo da transição entre a vida e a morte. Ao esconder o rosto, o ceifeiro se torna um guia que acompanha as almas dos mortos em sua transição para outro mundo, o que significa que a morte não é o fim, mas uma etapa do ciclo da existência. Além da foice, da roupa e do capuz, existem outros objetos e implementos que normalmente são associados à figura do ceifeiro. 3. O fuso. Em algumas representações do ceifeiro, ele é retratado segurando um fuso, uma ferramenta giratória. Isso simboliza seu papel em torcer os fios da vida de uma pessoa e significa que ela é responsável por determinar a hora da morte. 4. A ampulheta. No entanto, em outras representações da cultura popular, o ceifeiro pode ter uma ampulheta. Isso representa a ideia de que o tempo está se esgotando, o que está diretamente relacionado à morte inevitável. 5. A chave. O ceifeiro às vezes é retratado segurando uma chave, simbolizando sua competência para abrir a porta entre a vida e a morte. Isto indica o seu papel como guardião da transição entre estas duas situações. 6. O livro de controle. Uma interpretação mais elaborada é que o ceifeiro pode manter um livro que registra a vida das pessoas e as datas em que morreram. Isto fortalece o seu papel como entidade que controla o destino e acompanha a vida humana. A aparição.
Em algumas representações, o ceifeiro aparece do nada, como se emergisse das sombras ou da escuridão. Sua chegada é inesperada e repentina, refletindo a ideia de que a morte pode ocorrer a qualquer momento e sem aviso prévio. Um súbito aparecimento de nevoeiro ou aumento da escuridão pode ocorrer antes da sua chegada, aumentando a atmosfera mística e misteriosa. Também pode conter sinais e presságios indicando a chegada do ceifeiro. Isto pode incluir a queda de folhas, a presença de corvos e até o toque de sinos fúnebres, que em algumas culturas estão associados à morte. Em outros casos, o ceifeiro pode interagir com a pessoa de alguma forma antes de levá-la embora. Ele pode aparecer em sonhos, visões ou até mesmo falar com as pessoas antes de assumir o papel de personificação da morte. Além disso, sua presença pode ser acompanhada de outros símbolos que contribuem para a representação da morte, como caveiras, velas fúnebres e cruzes. Origem do mito. A figura do ceifeiro faz parte da tradição da mitologia grega, que remonta aproximadamente ao século VIII AC. Até o século V DCC, posteriormente foi continuado e adaptado na cultura romana.